Uma audiência pública sobre o desastre do submersível Titã revelou as mensagens de texto finais enviadas por aqueles a bordo enquanto se dirigiam para os destroços do Titanic. Uma dizia: "Tudo bem por aqui", antes que o veículo implodisse e matasse todas as pessoas a bordo. Já se passaram 2 anos desde a implosão do submarino Titã. Mas e se disséssemos que há mais sobre o que aconteceu do que lhe contaram? 5 homens morreram naquele dia devido a níveis de pressão extrema. Mas foi mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso é o que realmente aconteceu em 2023 com o todo-poderoso submarino Titã. Como tudo começou. Em 18 de junho de 2023, um evento trágico sem igual foi registrado no Oceano Atlântico Norte, perto de Newfoundland, no Canadá. Titã, como foi chamado, era um submersível operado pela OceanGate, uma empresa americana conhecida por realizar vários tipos de expedições em águas profundas. Este, em particular, no entanto, foi diferente por razões que não são tão boas. Este submarino estava em uma missão para explorar os destroços do Titanic. Esta expedição, como outras antes dela, deveria ser uma experiência única na vida para aqueles a bordo. Infelizmente, o submersível implodiu durante o mergulho, e isso levou à perda devastadora de todas as 5 pessoas a bordo. Entre as vítimas estavam 4 homens adultos e um menino. Já se passaram quase 2 anos, mas as famílias ainda não se recuperaram da perda inesperada. Vamos voltar ao início e ver como tudo isso começou. Você vai ficar surpreso com o desfecho. A OceanGate era uma empresa privada que começou em 2009 e foi fundada por 2 homens brilhantes, Stockton Rush e Guillermo Söhnlein. Eles realmente tinham talento para tornar as explorações em águas profundas mais acessíveis para pessoas que tinham interesse e orçamento para tais aventuras. Em uma entrevista de 2019 para a revista Smithsonian, Rush resumiu o fascínio de tais expedições. Nas palavras dele, só há um naufrágio que todo mundo conhece. Se você pedir para as pessoas nomearem algo debaixo d'água, vai ser tubarões, baleias, Titanic. E de 2010 até o trágico incidente com o submersível Titan em 2023, Rush amava o que fazia. A OceanGate realmente oferecia viagens para clientes pagantes usando submersíveis comerciais. Essas expedições ocorreram em lugares como as águas da Califórnia, o Golfo do México e até o Oceano Atlântico. Era simplesmente uma empresa que oferecia às pessoas a chance de ver partes do oceano que a maioria nunca sonharia em visitar. No entanto, Stockton Rush começou a ver as coisas de forma bastante diferente. Ele percebeu mais tarde que explorar naufrágios poderia ser muito mais do que apenas uma aventura para ele e seus clientes. Poderia se tornar uma ótima maneira de obter a atenção da mídia. E então o que ele fez? Ele começou a planejar o mergulho mais histórico de todos os tempos. E foi de fato histórico. A viagem para explorar os destroços do Titanic começou a aceitar reservas no início de 2023. Rush entrou em contato pessoalmente com Jay Bloom, um empresário americano, e ofereceu a ele e a seu filho 2 lugares na excursão a uma taxa significativamente reduzida. Em vez do preço total de $250 mil por pessoa, Rush ofereceu as passagens por $150 mil cada, provavelmente como uma forma de incentivar sua participação. Durante a oferta, Rush aparentemente assegurou a Bloom que a viagem era completamente segura, chegando ao ponto de dizer que era mais segura do que atravessar a rua. Apesar do preço com desconto e das garantias de Rush, Bloom decidiu não aproveitar a oportunidade. Ele tinha sérias preocupações sobre a segurança da viagem, que simplesmente não podia ignorar. A excursão, originalmente marcada para maio, foi posteriormente adiada para junho devido às condições meteorológicas desfavoráveis. Esse atraso, na verdade, deu a Bloom e ao seu filho ainda mais tempo para considerar a decisão de participar no mergulho. Uma decisão que, em retrospectiva, salvou suas vidas. No dia 16 de junho de 2023, exatamente às 9h31 da manhã, a tão esperada expedição para explorar os destroços do Titanic, também conhecida como Missão 5, começou oficialmente. Rush estava muito animado, empolgado com o que estava prestes a ver. A viagem começou em São João, Terra Nova, com a tripulação e os passageiros embarcando no navio de pesquisa e de apoio com bandeira canadense, Príncipe Polar. Entre os passageiros que concordaram em participar estava Hamish Harding, um bilionário e aventureiro britânico que compartilhou sua empolgação no Facebook antes da jornada. Em sua postagem, ele mencionou que, devido ao pior inverno em Newfoundland em 40 anos, é provável que a missão seja a primeira e única tripulada ao Titanic em 2023. Em suas palavras, uma janela de tempo acabou de se abrir e vamos tentar um mergulho amanhã. Harding também mencionou que a operação estava programada para começar bem cedo na manhã seguinte, por volta das 4 horas. Se ao menos ele soubesse o que aconteceria naquela manhã. O navio, MV Polar Prince,
de fato chegou nas proximidades do local do naufrágio do Titanic no início do dia 18 de junho de 2023, chegando aproximadamente às 5h15 da manhã. Até 8h30 da manhã, 5 pessoas, ou seja, toda a tripulação para esta expedição, foram cuidadosamente carregadas no submersível Titan. O navio foi colocado em cima de uma plataforma flutuante, especializada conhecida como o Sistema de Lançamento e Recuperação, projetada para ajudar no processo de descida e recuperação. Assim que todos os ocupantes estavam a bordo com segurança, a cúpula dianteira do Titã foi fixada com segurança e eles estavam quase prontos para partir. Esta imersão foi oficialmente descrita pela OceanGate como Imersão 88 por motivos que só os fundadores conheciam. Às 8h55 da manhã, a plataforma flutuante foi ventilada e afundou logo abaixo da superfície da água, permitindo que o Titã se preparasse para sua descida. Às 9h18 da manhã, o Titã se desligou com sucesso da plataforma de lançamento. E assim começou uma das tragédias mais devastadoras que o mundo já conheceu. Na primeira hora e meia da descida, tudo parecia estar indo bem. O Titã comunicava-se regularmente com o Polar Prince, e eles enviavam atualizações por mensagem de texto a cada 15 minutos. Além dessas atualizações, o submersível continuou a receber um sinal de dados, também chamado de ping, a cada 5 a 10 segundos apenas para garantir que a conexão estava intacta. A uma profundidade de 2.274 metros, o submersível enviou uma mensagem tranquilizadora dizendo: "Tudo bem por aqui." Os pings habituais continuavam a chegar no canal de comunicações, e parecia que tudo estava funcionando normalmente. Não havia sinais de qualquer problema, e a descida parecia estar indo exatamente como planejado. Então, de repente, às 10h47 da manhã, a uma profundidade aproximada de 3.341 metros, o Titã enviou um texto breve, mas um tanto perturbador. Perdeu 2 watts, provavelmente referindo-se ao alívio de peso, um procedimento usado para controlar a flutuabilidade durante mergulhos profundos. Esta foi a última mensagem recebida antes de a comunicação cessar. Apenas alguns segundos depois, às 10h47 da manhã, o último sinal do Titã foi recebido. E assim terminou toda a comunicação. A partir desse ponto, não houve mais notícias do submersível, e o Polar Prince e sua tripulação estavam apenas aguardando mais sinais. As suspeitas começaram a surgir, e o sistema de detecção acústica da Marinha dos Estados Unidos, que é especificamente projetado para detectar os sons de submarinos militares, captou um sinal acústico incomum apenas algumas horas depois que o Titã havia submergido. Este sinal era consistente com o que os especialistas descreveriam mais tarde como o som de uma implosão, algo que acontece quando um submersível sofre uma falha de pressão em profundidades extremas. O Titã deveria emergir às 4h30 da tarde, e tudo parecia estar no caminho certo para o mergulho. No entanto, quando eram 7h10 da noite e ainda não havia sinal do submersível, eles simplesmente souberam que algo tinha dado muito errado. A busca. A Guarda Costeira dos Estados Unidos foi imediatamente notificada de que a embarcação estava desaparecida e, em apenas minutos, uma busca oficial começou. Enquanto isso, a Marinha analisou mais de perto seus dados acústicos da época do mergulho e detectou que algo pode realmente ter dado errado em algum lugar. Esta informação foi rapidamente passada para a Guarda Costeira, mas eles ainda não queriam tirar conclusões precipitadas. Talvez eles estivessem apenas fora de alcance comunicativo. Além disso, eles entenderam que quando o Titã partiu em sua missão, ele estava equipado com ar respirável suficiente para seus 5 passageiros durarem até 96 horas. Isso significava que, mesmo que estivessem realmente desaparecidos, os passageiros teriam ar para sobreviver por vários dias, e as equipes de busca teriam uma janela de tempo para localizá-los e resgatá-los. Infelizmente, eles logo perceberam que essa janela nunca esteve aberta. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira canadense estavam na linha de frente da operação e começaram a reunir todos os seus recursos e expertise para garantir que fossem encontrados. Aeronaves tanto da Força Aérea Real Canadense quanto da Guarda Nacional Aérea dos Estados Unidos decolaram e estavam vasculhando a área em busca de qualquer sinal do submersível. Enquanto isso, um navio da Marinha Real Canadense também foi enviado para fornecer apoio adicional no mar. Além desses esforços militares, vários navios comerciais e de pesquisa foram convocados para ajudar na busca pela vasta extensão do oceano. Esses navios eram operados com tecnologias avançadas, incluindo veículos subaquáticos operados remotamente, que eram usados para procurar nas águas profundas e escuras onde o Titã provavelmente estaria perdido. Na superfície, barcos e navios vasculhavam cuidadosamente a área em busca de qualquer sinal de destroços ou destroços flutuantes. Abaixo da água, a tecnologia sonar foi usada para mapear o fundo do mar e procurar o submersível em profundidades onde ele poderia ter descido.
Todos os métodos possíveis foram empregados para localizar o Titã o mais rápido possível. Mas era tarde, muito tarde. Infelizmente, o mau tempo tornou as coisas ainda mais difíceis. Foi bastante difícil ver qualquer coisa, e isso impediu as equipes de fazerem seu trabalho tão eficazmente quanto queriam. Mas felizmente, no dia seguinte, o tempo melhorou um pouco e tornou mais fácil para todos os envolvidos continuarem a busca. No entanto, as condições do mar ainda não eram ideais, e as temperaturas frias da água não ajudaram em nada. Naquele momento perceberam que haviam encontrado a rota mais rápida para o navio e os passageiros desaparecidos. Normalmente muitos submersíveis estão equipados com balizas acústicas. Estes são dispositivos especiais que podem ser detectados pelos socorristas para ajudar a localizar sua posição debaixo d'água. No entanto, logo descobriram que essa rota que haviam encontrado não levava a lugar nenhum. O Titan não tinha esse dispositivo. Às 13h18 do dia 22 de junho, o setor nordeste da Guarda Costeira do ZSIMA anunciou oficialmente que haviam descoberto um campo de destroços perto do naufrágio do Titanic. Mais tarde, no início de outubro, os engenheiros também conseguiram recuperar pedaços adicionais de destroços do fundo do oceano, assim como o que acreditavam ser restos humanos. Eles não puderam confirmar exatamente devido ao impacto da implosão, que tinha reduzido completamente todos os 5 passageiros a ossos. Simulações desenvolvidas em 2023 mostram que a implosão do submersível provavelmente ocorreu em menos de 1 segundo. Estimativas mais precisas dizem que ocorreu em apenas dezenas de milissegundos. Isso é incrivelmente rápido. Tão rápido que acontece mais rápido do que o cérebro pode processar informações. E porque a implosão aconteceu a uma velocidade tão louca, basicamente não houve tempo para os passageiros a bordo da embarcação sentirem a força total do casco colapsando. Tudo aconteceu tão rápido que as vítimas não teriam sentido dor, pois seus corpos se desintegraram num piscar de olhos. O desastre inteiro terminou antes que eles pudessem perceber o que estava acontecendo. Assim, os restos, junto com outras evidências, foram enviados para a identificação. E no final do dia, o Laboratório de Identificação de DNA das Forças Armadas tentou processar e analisar as amostras. Após testes minuciosos, os resultados saíram e ficou 100% claro. O DNA dos 5 homens foi encontrado por todo o navio. No entanto, quando a investigação começou, eles descobriram que Rush realmente tinha vários segredos. Rush teve muitos problemas. As investigações sobre o trágico acidente duraram meses, e parte do foco estava em entender o que poderia ter contribuído para o desastre. Imaginado David Lockridge, um ex-diretor de operações da OceanGate, parecia dar seu testemunho com base em sua experiência com a empresa, e foi bastante perturbador. Em 2016, a OceanGate estava realizando um mergulho com outro dos seus submersíveis, o Cyclops 1, para explorar os restos do transatlântico Andrea Doria. O Andrea Doria era um transatlântico italiano que afundou tragicamente no Oceano Atlântico na noite de 25 para 26 de julho de 1956, após colidir com o navio sueco Stockholm, na costa de Nantucket, Massachusetts. Na época, o Andrea Doria era realmente considerado um dos navios mais impressionantes da Itália. Era o maior, mais rápido, e acreditava-se ser o transatlântico mais seguro da frota italiana. Dos 1.706 passageiros e tripulantes a bordo, 1.660 foram resgatados e sobreviveram ao incidente. Isso foi graças aos esforços de navios próximos e operações de resgate que entraram em ação. No entanto, 46 pessoas no Andrea Doria perderam suas vidas devido à colisão. No Stockholm, que também sofreu sérios danos, 5 membros da tripulação morreram durante o incidente. Agora, Lockridge explicou que a OceanGate organizou uma expedição para visitar o local do naufrágio. E como o piloto mais experiente da equipe na época, ele esperava assumir o controle do submersível para essa missão. No entanto, Stockton Rush, o diretor executivo e cofundador da OceanGate, insistiu em pilotá-lo ele mesmo. Lockridge revelou em seu depoimento que ele se opôs a Rush assumir o controle porque sentia que às vezes Rush tomava decisões baseadas em suas próprias preferências, em vez do que poderia ser melhor para a situação. Aparentemente, Rush respondeu imediatamente afirmando sua autoridade como chefe da empresa. Nas palavras do próprio Lockridge, Rush lhe disse: "Só lembre-se, eu sou o CEO. Você é apenas um funcionário." Apesar de suas objeções e preocupações, Lockridge ainda queria fazer o mergulho e persuadiu Rush a deixá-lo participar da missão como parte da equipe. Junto com Lockridge, 3 passageiros pagantes também estavam a bordo do Cyclops para o mergulho. Mas os problemas começaram quase imediatamente. Lockridge lembrou que enquanto Rush estava no comando, ele estava lutando seriamente para iniciar o mergulho corretamente. O submersível parecia não responder.
e Rush estava tendo dificuldade em descobrir como fazê-lo funcionar. Lockridge disse que tentou ajudar, mas Rush não estava ouvindo ele ou qualquer outra pessoa. Na verdade, ele nem seguiu as práticas de segurança padrão antes do mergulho deles. Como é procedimento padrão para qualquer piloto de submersível experiente, eles deveriam fazer uma pausa e avaliar cuidadosamente o ambiente ao redor antes de prosseguir, especialmente porque estava bastante difícil ver qualquer coisa lá embaixo. No entanto, de acordo com Lockridge, Rush resistiu a este conselho e continuou a discutir com ele dentro do submersível. Lockridge descreveu como cada vez que ele tentava assumir o controle da situação ao alcançar o controlador, Rush o empurrava cada vez mais longe para mantê-lo fora de seu alcance. Lockridge também observou que durante o mergulho, ele avaliaria a situação fora do submersível. Mas Rush permaneceu no banco de trás e nunca se levantou para avaliar a situação por si mesmo. Enquanto continuavam descendo para as profundezas, David Lockridge achou necessário lembrar novamente Stockton Rush sobre os procedimentos de segurança para este nível de profundidade. Era esperado que mantivessem uma distância segura dos destroços, porque se aproximar demais poderia ser perigoso, tanto para o submersível quanto para todos a bordo. No entanto, quando Lockridge mencionou isso, Rush não reagiu bem. Em vez de ouvir, ele ignorou o aviso e disse a Lockridge para não dizer o que fazer. Rush fez o que sabia fazer de melhor e seguiu em frente apressadamente, e não demorou muito para as coisas piorarem. Ele acabou batendo o submersível no fundo do mar. O impacto levantou uma nuvem de sedimentos, tornando quase impossível ver qualquer coisa. Naquele momento, ficou claro que eles estavam bem em cima do naufrágio, exatamente a situação que estavam tentando evitar. Nesta altura, todos no submersível começaram a entrar em pânico. Uma das passageiras pagantes, claramente aterrorizada e frustrada, finalmente perdeu a compostura. De acordo com Lockridge, ela começou a gritar e xingar Rush, exigindo que ele entregasse o controle. De acordo com Lockridge, quando a situação dentro do submarino chegou ao seu ponto de ruptura, Rush finalmente decidiu entregar o controle, mas de uma maneira que estava longe de ser profissional. Em vez de passar calmamente o controle, Rush o jogou em Lockridge. O controle atingiu Lockridge no lado direito da cabeça antes de cair no chão. Para piorar as coisas, um dos botões do dispositivo quebrou quando caiu. Apesar de todo o caos, Lockridge não deixou o momento incomodá-lo. Ele rapidamente pegou o controle, consertou o botão quebrado e imediatamente assumiu o comando do submersível. Em 15 minutos, ele os havia navegado com sucesso para fora da situação potencialmente perigosa e os trouxe de volta para a segurança. Surpreendentemente, no entanto, Rush pareceu estar arrependido depois. Ele reconheceu sua atitude anterior e pareceu lamentar como as coisas se desenrolaram durante o mergulho. Quando eles emergiram, Lockridge disse que os outros passageiros estavam obviamente aliviados e gratos. Eles até o celebraram por intervir e tomar o controle quando as coisas estavam prestes a dar errado. No entanto, algumas coisas mudaram. Lockridge disse que seu relacionamento com Rush nunca se recuperou após aquele incidente. Algo havia mudado entre eles. Em algum momento, Rush até parou de falar com ele. Em 2018, David Lockridge foi demitido da OceanGate após um desentendimento sobre a abordagem da empresa em relação a mergulhos, especialmente no desenvolvimento do submarino Titan. Lockridge tinha sérias preocupações sobre a segurança do submarino e os métodos da empresa, e não hesitou em expressá-las. Infelizmente, essas preocupações levaram a um desacordo com a liderança da OceanGate e, eventualmente, ele foi demitido. Depois, os dois lados acabaram em batalhas legais, com ambos entrando com processos um contra o outro. Mas, eventualmente, isso foi resolvido, e o assunto foi encerrado. Ainda assim, Lockridge disse que, no fundo, sempre soube que algo ia dar errado na OceanGate. Ele só não sabia exatamente quando isso iria acontecer. Após o testemunho dele, os investigadores continuaram a perguntar às testemunhas sobre quaisquer problemas anteriores com mergulhos passados, especialmente aquele que ocorreu logo antes da última e trágica viagem do Titan. Eles ainda estavam tentando montar o quebra-cabeça maior do que pode ter dado errado, procurando por quaisquer sinais de alerta ou problemas recorrentes que poderiam ter levado ao desastre, e encontraram um. O Dr. Stephen Ross, que foi o ex-diretor científico da OceanGate, foi outra testemunha a depor durante o processo. Ele falou sobre tudo o que aconteceu durante a penúltima expedição ao local do naufrágio do Titanic. De acordo com o Dr. Ross, esse mergulho teve que ser abortado devido a um problema com a plataforma em que o submersível Titan estava. O problema causou uma série de questões que acabaram levando o piloto a colidir com a antepara traseira do submersível. Isso causou uma situação caótica para os passageiros dentro, com um deles até acabando de cabeça para baixo no espaço apertado. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, e a imersão foi cancelada e abortada.
No entanto, ficou claro para todos os envolvidos que havia uma série de problemas sérios que a equipe de superfície precisava lidar e resolver. Renata Rojas, uma banqueira que anteriormente havia mergulhado nos destroços do Titanic a bordo do submersível experimental, estava na equipe de superfície durante a expedição de 2023. Desta vez, ela não estava mergulhando. Ela estava apenas se voluntariando para ajudar. Durante seu depoimento, Rojas estava compreensivelmente emocionada ao começar a relatar o que aconteceu no dia 18 de junho de 2023. O peso da situação a atingiu fortemente, e após alguns momentos, a audiência fez uma pausa de 10 minutos para dar a ela tempo de se recompor antes de continuar. Os investigadores então aproveitaram a oportunidade para perguntar a ela sobre o mergulho que ocorreu pouco antes de sua própria expedição ao local do naufrágio do Titanic. De acordo com Rojas, que estava presente no navio durante aquele mergulho específico, algo aconteceu enquanto o submersível Titan retornava à superfície. Foi relatado um forte estrondo que imediatamente chamou a atenção e causou preocupação. Ross, que também estava presente, contribuiu explicando que foi informado que o barulho provavelmente resultou do deslocamento do casco de pressão dentro de sua estrutura de aço ou metal. O casco que se deslocava, quando voltou para o lugar, pode ter causado o forte estrondo que foi ouvido. Mas apesar das razões potencialmente perigosas para o barulho que ouviram, Ross mencionou que, pelo que ele sabia, não houve inspeção visual do interior do casco após o incidente. O CEO, Rush, nunca fez uma tentativa de descobrir exatamente o que deu errado com o mergulho abortado naquele dia. Mas isso não é tudo. O que um homem contou aos investigadores a seguir mudou tudo. Havia avisos demais. Um homem chamado William Conan, que é o presidente do Comitê de Veículos Submarinos Tripulados da Sociedade de Tecnologia Marinha, explicou que as regulamentações industriais são bastante rígidas no geral. No entanto, a Ocean Gate Expeditions conseguiu evitá-las operando em águas internacionais, onde essas regras realmente não se aplicam. Na verdade, a empresa de Conan, Hydrospace, havia projetado uma janela que a Ocean Gate solicitou para o Titan. No entanto, eles deixaram muito claro na época que a janela não poderia ser usada para mergulho em águas profundas, a menos que passasse por testes sérios e rigorosos. Na verdade, em 2018, uma carta formal foi enviada diretamente para Stockton Rush, após sua imprudência ter sido exibida muitas vezes. A carta não era apenas de uma pessoa. Foi assinada por vários especialistas do setor, incluindo William Conan, que expressaram suas preocupações sobre segurança e outras questões relacionadas ao design e operação do submersível. Na carta, eles alertaram que a abordagem experimental da Ocean Gate para praticamente tudo, juntamente com a escolha de não ter uma agência de alto nível inspecionando o Titan, poderia levar a problemas sérios, ou como descreveram, catastróficos. Eles também deixaram claro que compartilhavam uma preocupação unânime sobre como o Titan foi desenvolvido. Além disso, ex-passageiros que estiveram no Titan descreveram alguns problemas alarmantes, como a perda de comunicação várias vezes durante as viagens. Um jornalista da CBS que teve a oportunidade de ir no submersível em 2022 compartilhou-se um detalhe bastante surpreendente sobre a experiência. Antes mesmo de embarcarem, eles tinham que assinar um termo de responsabilidade detalhado. Esta renúncia afirmava especificamente que o Titan era considerado uma embarcação experimental, e talvez mais preocupante, que não havia sido aprovado ou certificado por nenhum órgão regulador. Antes do acidente, Stockton Rush frequentemente criticava o que via como regulamentos de segurança excessivamente rígidos na indústria. Em uma entrevista de 2021, ele até admitiu ter quebrado algumas regras quando estava construindo o Titan. Ele mencionou a decisão da empresa de usar uma combinação de fibra de carbono e titânio para o casco do submarino, mesmo que a indústria normalmente use materiais testados como aço sólido ou titânio puro para embarcações de grande profundidade. E depois de ler a carta dos especialistas preocupados, Rush realmente ligou para William Conan para conversar sobre isso. Durante aquela conversa, Rush afirmou que os padrões de segurança da indústria estavam apenas atrasando a inovação e dificultando a superação de limites. Poucos anos depois, vemos que ele fez muito mais do que ultrapassar limites. Ele conseguiu tirar a própria vida e a de outros com ele. No final das contas, as 5 vidas que se perderam naquele dia, incluindo a dele, resumem-se a uma coisa: se ao menos Stockton Rush tivesse ouvido. Se você achou esta análise do desastre do submarino Titan esclarecedora, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você estiver interessado em mais histórias que revelam os detalhes por trás de grandes eventos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.